Olá, boa tarde, prezados alunos. Bem-vindos de volta a mais uma aula do curso de Elementos de Máquina e Mecânica Aplicada, lecionado para cursos técnicos integrados e concomitantes. Bem, hoje, pessoal, estaremos trabalhando um pouquinho de movimento circular com o intuito de introduzir a parte de elementos de transmissão. Então vamos lá trabalhar esses conceitinhos básicos aí ligados à física, né, do ensino médio, para que a gente possa entender como é que os elementos de máquina transmitem potência, né, que é o nosso grande objetivo nesse segundo bloco da disciplina. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Bem, primeiramente, relembrando um pouquinho lá da física básica, quando a gente tem um movimento circular uniforme desse tipo aqui, a gente tem um conceito atribuído de velocidade angular, que seria um deslocamento angular, ΔΦ, dividido por um tempo que leva para dar fazer esse deslocamentozinho angular, ΔT. Se eu dividir um delta de posição por um delta de tempo, eu vou ter uma velocidade angular, ok? E esta velocidade angular, ela, de certa forma, correlaciona-se também com a velocidade tangencial, que é um conceito que vocês também têm, que é a velocidade linear ou tangencial, que é a velocidade normal, aquela primeira velocidade que vocês veem na física mecânica. Então, sabido do conceito da velocidade angular, o que a gente pode estar vendo aqui? A gente pode estar definindo algumas grandezas básicas correlatas ao movimento circular. A primeira delas é o período. Bem, o período se constitui basicamente do tempo necessário para que você dê uma volta completa no círculo. Considerando que uma circunferência ali tem um ângulo de 2π, né, no caso em radiano, ou 360 graus, se você dividir esse 2π, né, pela velocidade, você acha o período, ok? Então, na verdade, a velocidade angular nada mais é do que um delta de deslocamento angular sobre um ΔT. Uma volta completa, o deslocamento angular seria 2π dividido pelo período. Isolo o período para ter essa formulinha aí, ok? Então, dessa forma, eu consigo calcular o tempo necessário para eu dar uma volta completa no movimento circular. A essa grandeza, então, a gente chama período. Tá? Aqui uma definiçãozinha para vocês. Tá? As unidades, tempo em segundos, né, o período em segundos, velocidade angular em rádio por segundo, e a constante nossa matemática que a gente já conhece. Bem, outra definição importante, ligada também ao movimento circular, é uma definição de frequência. A frequência é definida como o inverso do período, 1 sobre t. Ou seja, se eu tenho que o período é 2π sobre ômega, que é a velocidade angular, eu teria que a frequência seria ômega sobre 2π. Ok? Lembrando que esse valor de frequência aí, ele vai sair em hertz. Ok? A velocidade angular ela é em radianos por segundo, a frequência é em hertz. Muita gente comete essas confusões na hora de fazer cálculos correlatos à relação de transmissão. Então é bom diferenciar. Velocidade angular é o ômega, frequência é o fzinho. Você vê que a diferença desses dois camaradas está nesse fatorzinho de 2π aí. Ou seja, se eu pegar essa frequenciazinha em hertz e multiplicá-la por 2π, eu chego na minha velocidade angular ômega. Ok? Bem, dando sequência aqui, pessoal, outro conceito importante é o conceito de rotação. Bem, o conceito de rotação, na verdade, ele está ligado ao conceito de frequência. Tá? Então, o que acontece? A frequência está em hertz. Hertz é 1 sobre segundo, na verdade. Então, o que acontece? Se eu dou um determinado número de voltas em 1 segundo, e eu quero saber quantas voltas eu dou por minuto, é só eu multiplicar por 60. Por quê? Porque um minuto tem 60 segundos. Então, na verdade, aqui a rotação não é uma grandeza nova que surgiu. Ela é a frequência escrita numa outra unidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira representar a frequência do meu movimento circular em RPM, em rotações por minuto. Eu pego a minha frequênciazinha original, multiplico por 60, ok? Porque cada minuto tem 60 segundos. Então, eu teria algo desse tipo. Então, veja, houve só aqui uma manipulação da fórmula, né? Eu tinha que a frequência era calculada dessa forma,
ok? Multipliquei por 60, fiz algumas simplificações e cheguei que essa frequência escrita em rotações por minuto seria 30 vezes a velocidade angular dividido por π. Novamente, aqui não é questão de decorar fórmulas, é questão de saber conceito. Você vê que a questão do que é, na verdade, essa fórmula aqui, ela vem toda lá do nosso primeiro slide, né, da velocidade angular sendo um deslocamento angular dividido por um ΔT. Se você souber aquilo ali, se você souber conceito de período, conceito de frequência, e souber manipular as unidades para escrever sua frequência em Hertz, ou em RPM, ou o que seja, você consegue manipular todas essas fórmulas com bastante facilidade, tá bom? Bem, nada novo aqui também. Vamos seguir. Bem, eu disse anteriormente, né, citei para vocês, que a velocidade tangencial, né, ou linear, ou também chamada velocidade periférica, ela vai mudando, né? Ela tem o sentido da tangente à circunferência. Tá aqui, ó, V1, V2, V3 e V4. Você vê, ela vai mudando a sua trajetória em cada instante de tempo, porque ela sempre tem que pegar a direção tangente à circunferência. E há uma relação, pessoal, entre esta grandeza, que é a grandeza da velocidade periférica, com a grandeza ômega, já conhecida, que a gente estava abordando até agora, que é a velocidade angular. Então veja, olha como é que isso aí é lógico. A relação entre uma grandeza linear, que é a velocidade periférica, com uma grandeza angular, que é o ômega, que é a velocidade angular, ela sempre vai se dar pelo raio da circunferência. Então, veja, se eu pegar a velocidade angular, ômega, e multiplicá-la pelo raio do movimento circular, eu terei a minha velocidade periférica. Ok? E, pelo fato de essa velocidade periférica depender do raio, que é uma coisa constante, e do ômega, se este ômega for constante, essa velocidade periférica também vai ser constante. Se esse ômega variar, essa velocidade aqui também vai variar. Então, o que acontece? O que é colocado aqui nesse quadrinho vermelho só é verdade que as velocidades periféricas V1, V2, V3, V4 são iguais se a minha velocidade ômega permanecer constante. Ok? Beleza. Mas normalmente a gente tem uma máquina operando ou um sistema de transmissão de potência, normalmente a velocidade angular, a rotação, ela é mantida, ok, constante. Então, lembre-se sempre, diferenciar conceitos, isso aqui é o mais importante aqui. Entender a matemática, sim, é importante, mas sempre diferenciando conceitos. Bem, então como nós temos essa relaçãozinha entre a velocidade angular, né, e a linear, que é dada pelo raio, ou seja, se eu dividir a grandeza linear pela grandeza angular, eu sempre terei o raio. Okay? Então, ele faz algumas manipulações, ok? Pega aquela formulinha que ele já tinha deduzido, né, da velocidade angular, né, e insere esse conceito aqui dentro, tá? São só manipulações matemáticas. Eu, particularmente, vou dar a minha visão de professor para vocês, eu, particularmente, não decoro esse tipo de coisa. Na minha cabeça, eu só tenho os conceitos básicos de velocidade angular é deslocamento angular por tempo, e o que eu preciso eu deduzo ali na hora, né, monto as fórmulas, monto as expressões matemáticas. Eu acho que é uma maneira muito mais fácil de você entender o que está acontecendo, que em vez de você decorar 2, 3, 4 fórmulas, que na verdade você consegue tirar rapidamente ali na hora, com 30 segundos você tira a fórmula do ladinho do papel, tá bom? Bem, então vamos pensar aqui no exercício, para a gente poder pensar em contextualizar, galera, toda essa coisa que a gente vem conversando sobre movimento circular, sobre velocidades periféricas e angulares, rotação, período, frequência, como é que isso aparece aí, por exemplo, no exercício? Então vamos a ele aqui. Ó. Ele diz o seguinte, a roda da figura possui 300 milímetros de diâmetro e gira com velocidade angular de 10 π rádio por segundo. O que ele quer que você determine nesse problema? Tá? Então, essa roda aí, contextualizando para um contexto prático, ela pode ser uma simplificação grosseira de várias coisas. Ela pode ser uma roda d'água de um sítio de roça, ela pode ser uma polia, ela pode ser uma engrenagem, ela pode ser qualquer tipo de elemento de girante, ela pode ser um disco girante, ok? Ela pode ser um volante, né, de motor de combustão interna para fazer o balanço ali do motor,
Ou seja, inúmeras aplicações práticas em que eu tenho um elemento circular girando. Daí a gente estudar tanto a matemática correlata a isso aí. Isso é muito aplicado, aparece a todo momento aí para a gente na vida prática. Então, ele quer que você determine as seguintes coisas: período, frequência, rotação e velocidade periférica. Vamos pensar um pouquinho. Bem, quais os dados que eu tenho no problema? Eu tenho a minha velocidade angular, ok? E eu tenho o meu diâmetro, tá? Automaticamente também tem o meu raio, que seria 150 milímetros. O que eu poderia fazer, né, com estes elementos? Bem, veja, para calcular o período e a frequência, eu logo penso na definição básica, tá, de velocidade angular, que seria um deslocamento em ângulo dividido pelo tempo que levou aquele deslocamento. Então, vejamos, vamos pensar. Eu tenho ômega, que é essa velocidade, ok? Eu tenho ômega, que é essa velocidade. Se eu fizer uma volta completa, eu tenho 2π, que seria o quê? O deslocamento angular de uma volta completa. Então, se eu tenho ômega e eu tenho 2π, a fórmula tem 3 variáveis: velocidade angular, deslocamento e tempo. Se eu tenho duas, eu acho a terceira. Então, ó, o período, em tese, a gente aqui fazendo um brainstorm rapidinho na nossa cabeça, o período está morto, está calculado. A partir do momento que eu tenho período, eu penso, opa, período e frequência são coisas inversas. Então, se eu tenho período, eu faço 1 sobre o período, eu já acho a minha frequência. Então, a frequência está morta. Ela vai sair em hertz se eu tiver calculado tudo certinho no sistema internacional. A partir do momento que eu tenho essa frequência, eu posso escrevê-la em outra unidade. A rotação nada mais é do que a frequência escrita em RPM. Multiplica essa frequência por 60, facilmente obtenho a minha rotação em RPM. E seguindo para a letra D, posteriormente, para calcular a velocidade periférica, se eu já tenho a velocidade angular e tenho o raio, multiplico as duas e acho a velocidade periférica. Então vamos ver se na resolução do exercício a gente pensou corretamente essa solução, esse brainstorm, ou não. Vamos lá. Bem, primeiro, determinação do período. Usa-se a expressão do período, ok? Já isolando o tempo, 2π dividido por ômega. Tenho ômega, então coloco lá 10π, faço a continha, corto π e tenho um período de 1/5 de segundo ou 0,2 segundos. Perfeito. A partir do momento que eu tenho esse período, calculo a frequência. Bem, a frequência é o inverso do período, como tínhamos comentado. 1 sobre 1/5, 5 Hz. Unidade do sistema internacional, Hz 1 sobre segundo. Bem, tendo essa frequência, como é que eu calculo minha rotação? Olha, então, se eu tenho 5 Hz e eu quero passar isso para RPM, multiplico por 60. Então, 60 vezes aquela frequência teria uma rotação de 300 RPM naquela roda lá, naquela polia, naquela engrenagem, o que seja que a gente está tentando representar com aquele elemento girante. Bem, seguindo, velocidade periférica seria velocidade angular ômega vezes o raio. Calculo o raio facilmente dividindo o diâmetro por 2. Multiplico isso, ok? Pela velocidade angular que eu já tenho e obtenho uma velocidade periférica de 1,5 π vezes π metro por segundo, ok? Simples e fácil. Quisesse botar o π aproximado aí, 3,14, fazer a conta, daria aproximadamente 4,71 metros por segundo. Bem, vamos para um outro exercício, ok? E com esse exercício a gente encerra pelo menos a parte de hoje, né, a primeira parte aí da aula de movimento circular, né, que passou esses conceitos básicos para vocês. Vamos lá. O que ele diz? Ele diz assim, ó, o motor elétrico da figura possui características de desempenho a uma rotação de 1740 RPM. Determine as seguintes características do desempenho do motor. Então, olha só. Primeira coisa, o que eu quero, digamos assim, aproveitar, não deixar de comentar com vocês quando aparece um motorzinho elétrico, assim, no esquema bonitinho, assim, para vocês. A primeira observação é a seguinte. Normalmente, esses motores elétricos de menor porte, né, até os de maior porte, mas normalmente o motor elétrico, ele tem, né, a não ser em casos mais especiais, em produtos mais especiais, ele tem uma rotação alta de saída no eixo. E, logicamente, que as aplicações mecânicas, dependendo da aplicação mecânica, ela não vai demandar uma rotação tão alta, tal como
1750, 1740 RPM, que é uma rotação padrão. Vocês vão começar a mexer com essas continhas ao longo do curso e ao longo da vida técnica de vocês, profissional, e vocês vão perceber que esse valor de rotação de saída para motor elétrico ele é um valor padrão, ok? Então, o que acontece? Dito isso, vamos dar uma olhada no que ele quer. Ele quer que a gente calcule, né, velocidade angular, período e frequência. Bem, vamos lá. Vamos ver o que é feito aqui. O que eu tenho nesse problema? Tá? Primeiramente, o que eu tenho nesse problema é uma rotação. Segundo a notação que a gente está usando aqui, seria uma frequência escrita em rotações por minuto, seria, na verdade, uma rotação. Então, tendo essa rotação, eu consigo pegar esse valor e dividir por 60, por exemplo, para poder achar a minha frequência em Hertz. Então, por exemplo, só de dividir aquele 1740, por exemplo, por 60, você já acharia esse sujeito aqui da letra C. Tendo essa frequência, vez que você já tem esse valor, você pode fazer 1 sobre ele, o inverso desse valor, para poder achar o seu período. Lembrando, período e frequência têm uma relação inversa, um é igual ao inverso do outro, ok? E para que a gente calcule a velocidade, né, angular, o que a gente teria que fazer? A gente teria que pegar a definição. Bem, se eu der uma volta completa, 2π dividido pelo período que eu já tenho, calcula a velocidade angular, tá bom? Então esse aqui vai ficar proposto para vocês, tá? Assim como o outro aqui da bicicletinha, tá bom? Aí você vai ter o aro da bicicleta, o tamanho do aro, a rotação, e aí ele vai pedir algumas coisinhas aí para você, tá bom? Então esses dois exercícios eles ficam como propostos para vocês. Bem, vou fazer o seguinte, eu vou parar essa primeira parte da aula de movimento circular por aqui, porque movimento circular, que eu queria revisar de movimento circular, na verdade vem até aqui, tá bom? E aí depois a gente continua numa segunda parte, numa outra temática. Bem, agradeço a vocês a atenção, tá? O foco que vocês estão tendo nessa nova filosofia AVA, né, nas atividades não presenciais, tá? E peço também, pessoal, que frequentem, né, um convite aí para que frequentem bastante os nossos plantões de dúvidas, tirem todas as dúvidas, tá bom? Esclareçam os conceitos e lembrem sempre que o foco do aprendizado está na parte conceitual, ok? Quando você entende a parte conceitual, todas as outras partes de desenvolvimento de texto dissertativo sobre o assunto, cálculos matemáticos, toda essa parte ela fica fácil. Só que você tem que primeiro focar em entender o conceito. Entende, reflita, se pergunte, monte uma hipótese, uma situação diferente, veja se você realmente compreendeu. Esse processo de entender conceitualmente as coisas, ele facilita, né, todo o seu aprendizado e ele também facilita a aplicação desse conhecimento aí na vida acadêmica e na vida prática de vocês como técnicos posteriormente. Tá bom? Então, pessoal, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!